Olá, bom dia! Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Deixa eu apagar aqui essa luz para ver se vai ficar melhor. Não. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como é que estão? Como é que tá o tempo, o clima aí onde vocês moram? Muito calor? Frio? Por aqui, né, gente? Nem preciso falar nada. Muito frio. Até que deu uma amenizada aqui em Rio Grande. Deu uma amenizada. Mas a gente tem enfrentado um inverno muito difícil aqui. Muito úmido. Estão chegando. Tô tentando melhorar aqui porque tá tão escuro pra mim. Friozinho por aí? Tá bem escuro, né? Tentando melhorar aqui a visibilidade, mas... Hoje eu precisei mudar aqui o local da live, e aí é sempre uma questão, né? Porque às vezes não fica como a gente gostaria. Mas é sobre isso, a vida é assim, né? Meninas, que felicidade estar aqui com vocês para mais uma live. Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. A gente tem aprendido sobre as mulheres da Bíblia desde o início desse ano, né? Algumas tinham aparecido várias vezes aqui, mas não tem problema não, porque elas somam muito conhecimento, né? Elas trazem muitas coisas boas, a gente não vai perder nada que essas mulheres preciosas da Bíblia têm para nos ensinar. Amém? E nesse mês de julho, onde nós comemoramos o Dia do Amigo, tá chegando, dia 20 de julho, Dia do Amigo, já crie expectativa no seu coração, pense em algo precioso aí para fazer com sua amiga. Quem sabe vocês não marcam aquele cafezinho que faz horas, hein? Que vocês estão tentando marcar e nunca conseguem? Então, bota nesse dia aí na sua agenda, vamos lá, vamos nos mobilizar para estar com as nossas amigas, para poder honrá-las nesse dia, um post bacana, aquela fotinho antiga, sabe? Aquele antes e depois. Amiga, olha só a nossa evolução ao longo dos anos, né? Homenagem, um presentinho, não sei, Deus vai te dar sabedoria, mas não deixe passar essa data tão importante de celebrar as boas amigas que Deus tem colocado na sua vida. Porque a Bíblia fala, né, que quem encontra um amigo, encontra um irmão, um tesouro de grande valor. Então a gente precisa cuidar desse tesouro. Por isso, nesse mês de julho, nós estamos enfatizando essa temática aí de amizade. Então, Café com Jesus, as mulheres da Bíblia e as suas amigas. E hoje eu quero falar de uma dupla muito simbólica. Quando se trata de amizade, de lealdade, de um bom exemplo de relacionamento entre mulheres, eu tenho certeza que essa dupla vem na nossa cabeça, né? Nós logo nos lembramos da história delas, da parceria, da cumplicidade, da amizade, da fidelidade, como uma foi um remédio na vida da outra em um tempo tão difícil que elas atravessaram. Que é quem, gente? Quem vocês acham que é a dupla de hoje, que vai tomar esse cafezinho com a gente, que vai conversar com a gente agora de manhã? Quem é essa dupla tão leal, tão parceira, uma ajudando a outra, uma socorrendo a outra? Quem será? Quem vocês acham que vai estar aí nos ajudando, protagonizando a nossa live de hoje? Muito bem, Neide, Ruth e Noemi. Essa dupla tão, sabe, gente, assim, expressiva, tão significativa. Elas realmente são exemplos maravilhosos em diversas áreas. O livro de Ruth é um livro tão rico de ensinamentos, né? Em tempos de crise, de dificuldade, de luto, de perda, de dor, de mudança.
tudo isso, né, de discipulado. Olha quantos temas tão poderosos e tão maravilhosos nós podemos extrair do livro de Ruth. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre mudanças, amizades que nos ajudam a mudar, que nos estimulam a mudanças positivas. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por cada mulher que o Senhor trouxe aqui para a nossa live. Que seja um tempo abençoador, que seja um tempo edificante, que seja um tempo que venha construir no nosso coração princípios, dicas, orientações que vão realmente causar um impacto positivo em nossa vida e em nossas relações. Senhor, me conduza, usa minha vida em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, eu quero compartilhar com vocês um versículo, alguns versículos, né? De Ruth, capítulo 1, tá? Então a gente vai começar em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. E até o versículos 16, 17, 18 e um pedacinho do 19, tá? Então peguei aqui minha Bíblia e vou ler para vocês. Ruth 1, do 16 até o primeiro pedacinho do 19. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Uau! Olha só, gente, o que nós vemos aqui na história de Ruth e de Noemi. Ruth, ela foi transformada através da convivência com Noemi. Laísa, saudade! Parece lá na igreja hoje nós vamos ter um culto de mulheres. Vamos estar ouvindo sobre amizade. Vai lá, vai a gente matar a saudade. Esses encontros são tão preciosos, né? Pra gente rever irmãos que já congregaram conosco, agora estão servindo a Deus em outras igrejas. Bênção, né? O reino de Deus é dinâmico. Então, vem, Isa, vem com a gente. A gente vê, então, nessa relação de Ruth e Noemi, uma relação que promoveu transformação. Veja, gente, Noemi era uma mulher belemita, né? Ela era da cidade de Belém. E aí ela sai de Belém e vai morar em Moabe, uma outra região. Isso aconteceu por conta da seca, da fome severa que a população enfrentou naquele período. E aí o marido de Noemi pega sua esposa, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e se muda para Moabe a fim de manter o sustento, o cuidado com a sua família em um tempo tão difícil. Eu não gosto de fazer doutrinas em cima de coisas que são normais da vida, gente. Isso é normal, né? Às vezes você vai se mudar de um bairro porque ele está perigoso, você vai mudar de uma região porque ela não está dando condição, né, para sua família crescer. Nós mesmos agora temos orado, pedido orientação do Senhor, porque as nossas filhas, a mais velha já estuda num bairro distante da nossa casa. A mais nova, a gente continuando aqui em Rio Grande, vai também estudar, né, nesse bairro. Então, tratamento médico, o vôlei da minha filha, tudo é lá pro lado do centro da cidade. Então, tem ficado cada vez mais difícil morar num bairro distante do centro para nós aqui. São coisas normais da vida. E você para, avalia, pensa. Essa casa já está muito grande para mim, vamos vender, vamos para uma casa menor. Né? Os filhos casaram, foram viver a vida deles, agora só eu e o marido, ou eu fiquei viúva, estou sozinha. Para que uma casa tão grande? São questões da vida, gente. Eu não gosto muito dessas teologias assim, sabe? Vamos colocar um peso sobre Elimeleque. Tá vendo só? Ele se mudou sem direção de Deus, e aí foi para Moabe, aí ele morreu, os filhos morreram. Eu acho muito apelativo, sabe? O texto não traz essa margem. A gente precisa lidar com as coisas da vida de maneira normal,
né? Um homem, um chefe de família, um pai, um marido, e quer manter o sustento da sua casa, e aí aquela região está assolada pela fome, ele tem 2 guris para sustentar, para manter, você sabe que menino come, né, gente? E aí vai para uma outra região para poder garantir o sustento, né, o cuidado com a sua família. É isso. Ele se muda porque na sua região eles estão passando fome. Mais que isso, eu acho desnecessário. O texto já traz tantas coisas, tantas perdas, tantas dificuldades. Para que a gente vai criar mais coisa que pode ser da nossa cabeça, né? Que não tem nenhum fundamento bíblico. Mas, enfim, Elimeleque vai parar lá em Moabe com a sua família. E em Moabe, eles conhecem Orfa e Ruth, que se tornam as esposas dos seus filhos. A relação dessa família com essas mulheres, que não eram de princípios judaicos, que não conheciam o Deus de Israel, que não eram de uma cultura monoteísta, né? Ou seja, um único Deus é adorado como a cultura judaica preze, nós cristãos também prezamos por isso, somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, né? O Senhor, Criador de todas as coisas. Essa não era a realidade de Ruth, essa não era a realidade de Orfa, mas a relação dessa família era harmoniosa, era uma relação saudável, era uma relação abençoada. Tanto que quando Noemi perde seu marido, perde seus filhos e decide voltar para Belém, as suas noras vão com ela, sem ter nenhuma obrigação de fazer isso. Porque elas tinham a sua família, seus pais, sua vida, sua cultura, sua religião, não é? Mas elas largam tudo para seguir Noemi. Então isso já prova que Noemi foi sábia na relação com essas mulheres que não tinham as mesmas crenças, os mesmos valores que ela. E aí aquelas jovens seguem Noemi. Noemi entende que ela seria um peso para as suas noras. Uma vez que ela já era uma mulher de idade avançada, ela não poderia ter outros filhos para que essas meninas viessem casar com eles. E ela estava mal, estava depressiva, o coração angustiado. E ela fala, ó, voltem para sua casa, voltem para os seus deuses, né? Olha só o que ela diz para as suas noras. Voltem para sua casa, voltem para os seus pais, né? Diz lá no versículo 8, voltem para a casa das suas mães, voltem para a vida de vocês. Mas elas não querem. E Orfa, que decide ir embora, teve os seus motivos para fazer isso. Ela vai sofrendo, ela vai chorando, ela vai sofrida mesmo, porque a relação com Noemi era tão abençoadora. Mas ela decide voltar para a casa da sua mãe, para sua família, e também não gosta, né, de criar coisa em cima disso aqui, né? Orfa teve os motivos dela, ela voltou para a casa da sua mãe, para a sua família, não fez nada de errado. Ruth decidiu acompanhar Noemi. E é nesse ponto aí que eu quero chegar. E aí, quando ela decide acompanhar Noemi, ela tem uma fala de mudança. Ela fala o seguinte, olha, onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E que Deus me castigue severamente, se não for a morte a razão pela qual eu venha te abandonar. Se qualquer outra coisa, se não a morte, gerar esse abandono, eu prefiro ser punida e corrigida. Porque eu quero ficar com você. Então, Ruth, na convivência com Noemi, assume um novo estilo de vida. Ela vai viver em outra região, de uma outra maneira. Ela vai seguir outros princípios religiosos. Ela escolhe um outro Deus, outras companhias, uma outra forma de viver. Que preciosidade é encontrar amigas, companheiras, parceiras de jornada que vão promover mudança na nossa vida. E mudança para melhor. Você não orava como você ora antes de conhecer essa sua amiga. Como você ora hoje,
antes de conhecer a sua amiga? Você não tinha um conhecimento bíblico que você tem hoje antes de conhecer essa sua amiga, sabe? Pessoas que vêm para a nossa vida para nos ajudar a crescer, que vão nos ensinar a orar, vão nos ensinar a jejuar, vão nos ensinar a conhecer a palavra, a buscar a Deus, a ter compromisso com a igreja, a nos envolver em alguma atividade ministerial, sabe? Na convivência com a Vânia, que é a minha discipuladora, esposa do meu primeiro pastor, né? Porque nessa vida missionária a gente já foi enviado para várias igrejas para dar o suporte para as igrejas, mas eu mantenho o vínculo com a minha igreja mãe lá em Realengo. Então, o meu pastor lá em Realengo, pastor Arquimedes, nome difícil, né? Mas ele é uma bênção de Deus, um homem tão precioso, um pastorzão. A sua esposa Vânia me discipulou. E, gente, a maneira com que ela sempre se comprometeu com a igreja, não só com a igreja, mas com todos os ambientes. O seu trabalho, a sua família, as suas amizades. Isso tudo me trouxe o quê? Crescimento. Eu mudei. Eu me comprometi com a igreja, olhando o exemplo dessa minha amiga. Sabe? Amigas que têm, assim, mais tranquilidade, são mais serenas, mais calminhas, menos agitadas que eu. Elas me promovem essa mudança. Não, deixa eu me aquietar um pouco, né, na convivência com essa amiga. Amigas que quando você leva um propósito, né, uma situação difícil, elas falam, vamos orar. Então me ensinaram a recorrer à oração como uma ferramenta de mudança, de crescimento, de busca, sabe? De melhoria, de solução. São pessoas que vão nos ajudar a crescer. Amigas que em períodos da minha vida, quando eu decidi abraçar a ofensa, abraçar a amargura, abraçar a dor, elas me ensinaram, irmãs, a orar, a perdoar. Não faz isso não, perdoa. Quando eu disse, nunca mais eu quero saber dessa situação, eu vou viver a minha vida. Essas amigas disseram, não, vai ter com teu irmão. Vai conversar, vai resolver. Vai olhar no olho, vai dizer o que você pensa, vai ouvir o que você pensa. Você está entendendo? Então, amadas, é muito importante nós buscarmos amizades na nossa vida, pessoas que vão nos ajudar a melhorar, vão promover mudança na nossa vida. Foi isso que Noemi fez com Ruth. Conduziu Ruth a mudar, a escolher o Deus dela, a escolher a palavra, a escolher os princípios bíblicos, a escolher agradar a Deus, a escolher ser leal. Ruth foi abençoada com uma transformação, uma mudança de vida a partir do seu relacionamento com Noemi. Eu não venho de um lar cristão, eu não fui criada em uma família cristã. Eu não fui ensinada nos princípios cristãos evangélicos. Eu não frequentei igreja desde criança. Pelo contrário, eu tive outras experiências religiosas a partir da vertente aí da família da minha mãe e outras experiências religiosas a partir da vertente da família do meu pai. Eu me converti aos 16 anos de idade. Já fiz uma live aqui, Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, falando sobre essas mulheres. Uma que vem de um lar cristão, ela recebe um cesto de frutos quando ela nasce. Outra que não vem de um lar cristão, que se converte em algum momento da sua vida, ela recebe um bornal de semente. Ela vai começar a semear na sua geração. Ela não recebeu fruto de ninguém, ela recebeu semente para semear. Então, o que essa sua amiga aí, que vem de uma família cristã, está vivendo hoje, talvez os seus filhos vão viver, os seus netos vão viver, porque ela vem de uma geração que já semeia, que já está colhendo fruto. Você não, você vai semear, para que seus filhos colham, para que seus netos semeiem novamente a partir dessa primeira colheita. Eu já fiz uma live sobre isso, se você quiser, volte lá, né? Lives antigas aí, foi do mês passado, de junho, e aí você vai receber essa palavra, foi muito edificante.
Mas eu não vim de uma família cristã, como eu disse para você. Aos 16 anos de idade, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha mãe se converteu quando eu tinha 13 anos. Então foi nesse momento que o evangelho entrou na minha casa. Eu comecei a ouvir músicas cristãs. Eu comecei a ver a minha mãe orar, ouvir a minha mãe orar. Eu comecei a ver coisas diferentes dentro da minha casa que eu nunca tinha visto. Mas eu não tinha uma base religiosa, eu não tinha um conhecimento bíblico, sabe? E aí, amadas, na escola aconteceu algo assim de Deus. Porque ore pelos seus filhos, sabe? Porque quando você ora pelos seus filhos, como minha mãe orou por mim, ora por mim até hoje, pelos meus irmãos, esse tipo de coisa acontece, né? E eu estava estudando ensino médio na época, uma escola técnica lá no Rio de Janeiro, minha cidade natal. Eu fazia patologia clínica. Então eu já estava no 3º ano, o último ano do ensino médio. Os 2 primeiros anos, a gente tinha ali 4 turmas de patologia clínica e aquelas turmas eram muito fortes, muito unidas. Elas eram turmas coesas, né? Mexia com um, mexia com todo mundo. A gente se ajudava, lutava as nossas causas juntos. E aí aconteceu alguns tumultos na escola também, né? Por causa dessa união. E o que a direção fez no 3º ano? Misturou todas aquelas 4 turmas de patologia clínica no nosso último ano do ensino médio. E aí a gente chega na escola e quando eu entrei na minha nova turma, o meu grupo de amigas estava cada uma em uma sala. E eu caí naquela turma com pessoas que eu não tinha a menor afinidade da minha turma anterior, né, do 1º e do 2º ano. Aqueles alunos em comum que estavam ali comigo eram de um grupo que eu não tinha afinidade. Porque eu era do grupo da bagunça. Eles eram o grupo quietinho. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Fiquei sozinha, sem amigos, no último ano do ensino médio, olha só. Então eu tive que fazer amizades ali naquela turma, né? E eu fiz amizade com 2 amigas, né? 2 meninas que eram evangélicas. A Carol, que era da Igreja Batista, e a Daniele, que era da Cristã Maranata. E aí, amadas, sabe o que elas faziam? Elas chegavam antes de mim e elas separavam 3 carteiras pra gente sentar junto. E eu ficava no meio. Elas me colocavam estrategicamente no meio. E elas começavam a conversar coisa da igreja, o que aconteceu no culto, o grupo jovem. E eu ficava perdida naqueles assuntos. Eu falava, gente, sabe que vocês não podem conversar alguma coisa que eu participe, né? Que eu tenha familiaridade, que eu não sei nada de igreja. Elas estavam me evangelizando. E quantas vezes eu trazia problemas, elas diziam, ai, Ana, ai, Jesus vai te ajudar, eu vou orar por você. Amiga, não faz isso não. Olha, Deus te ama, Deus vai te dar. E elas me bombardearam com o evangelho desde o começo do ano. Desde que a gente começou a andar junto, que elas não eram assim do meu grupo de amizade nos anos anteriores. E aí, amadas, a minha mãe me convida para ir para o retiro de adolescentes da igreja dela. E eu não quero ir. E eu digo para minhas amigas, eu não vou. Não, vai sim, amiga, vai ser bênção. Não, gente, eu vou fazer o quê no retiro de adolescentes de igreja? Eu não sou de igreja, olha o jeito que eu falo, olha o jeito que eu me visto, olha minhas experiências, olha o que eu faço. Tem noção, eu vou ser a ovelha negra no meio desse rebanho? Não quero, não quero. E elas, não, amiga, vai ser bênção, vai ser bênção. E ali elas começaram a me estimular. Eu me lembro, gente, que na sexta-feira, que eu saí da escola, dizendo para elas que eu não ia no retiro. E elas, não, você vai sim, a gente vai orar por você, você vai ver, você vai. Não vou, nem adianta orar que eu não vou. E aí, na sexta-noite, eu fui dormir e minha mãe disse, Ana Paula, você vai no retiro? Mãe, eu falei que não. Não vou. Fui dormir. E aí, o ônibus ia sair no sábado, cedinho de manhã da igreja. Aí, no outro dia de manhã, minha mãe me acorda. Ana Paula, você vai no retiro? Mãe, já falei com a senhora que eu não vou, eu não quero ir, mãe. Eu não sou crente, eu não gosto desse ambiente. Os crentes são muito chatos, eu não quero. Fui dormir, coração apertadinho, que eu sabia que minha mãe queria muito que eu fosse. Mas, né? E aí minha mãe chama minha irmã, Carol. Carol, você quer ir? Ah, mãe, sozinha eu não vou não. Eu até quero ir,
mas eu só vou se a Paula for. Brincadeira, então eu vou. Levantei da cama assim, arrumamos as bolsas, gente, assim, correndo, porque já estava no horário do ônibus sair, esquecemos um monte de coisa, porque foi aquela correria, aquele corre. E aí, fomos para a igreja, longe ainda, andando, com aquela bolsa, eu, minha irmã, minha mãe. Vamos lá, o ônibus vai sair, o ônibus vai sair. No meio do caminho, encontramos um dos pastores da igreja. Ele nos pega, nos coloca no carro dele e nos leva até a igreja. Nós entramos no ônibus e o ônibus saiu. A gente já chegou no laço. E aí o que acontece? Domingo de manhã, eu me converto. No apelo do domingo de manhã, o último culto do retiro, eu ainda me lembro daquelas palavras quando o pastor Edson fez o apelo. Hoje você pode ter a sua história de vida completamente transformada. Você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu levantei a minha mão. E para minha surpresa, quando eu olho para o lado, minha irmã também tinha aceitado o mesmo apelo. A gente brinca que somos gêmeas na fé. Nascemos, né? Na fé, a gente saiu do ventre juntas. Nos convertemos juntas, apesar da nossa diferença de quase 3 anos aí, de uma para outra. E desde então, desde o dia 1º de setembro de 2001, eu tenho servido ao Senhor com fidelidade. E eu me lembro na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, e as minhas amigas naquela expectativa. E aí, Ana, você foi pro retiro? Fui. E aí, como é que foi? Me converti! Ai, elas me abraçaram na porta da escola, choraram e confessaram que tinham combinado de orar para que eu fosse. Irmãs, aquelas meninas como eu, de 15, 16 anos de idade, 17, era a nossa faixa etária. Falaram de Jesus para mim, ó. Conversando uma com a outra sobre a igreja, elas falaram de Jesus para mim. A minha mãe orando, sabe? Eu tenho certeza que a oração da minha mãe promoveu isso. Ana Paula tem que sair dessa turma, tem que ir para essa, tem que conviver com essas meninas, porque isso aqui vai ser fundamental para que ela aceite Jesus. Então, eu quero te falar, mãe, se você tá com seu filho arredio, se você tá com seu filho distante, se seu filho é duro de coração, se seu filho fala que não quer Jesus, eu estou aqui para te dizer, eu também fui essa filha, eu também fui difícil, eu também resisti ao evangelho, eu fui a última da minha casa que a minha mãe conseguiu levar para a igreja, levar para uma programação da igreja. Mas eu fui a primeira dos 4 filhos a se converter. Fui a última a aceitar o convite e a primeira a se converter. E tenho vivido fielmente ao Senhor por 24 anos, nunca me afastei, me desviei. E sequer experimentei na minha jornada de quase 20 anos, quase 25 anos com Cristo. Eu nunca experimentei uma frieza espiritual de não querer ir para a igreja, não querer Jesus, não querer orar, não querer ler a Bíblia. Eu tenho vivido esses 24 anos com a chama acesa, com a chama acesa, com a chama acesa, com a chama acesa. Então eu quero dizer para você que esse seu filho difícil, esse seu filho que dá trabalho, esse seu filho que é arredio, esse seu filho que é como Jebuseus, resistente, não desista de orar, porque Deus faz um reboliço, igual fez comigo na escola. E alcança esse coração duro, quebra com o martelo da palavra, porque a Bíblia diz, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra, que desfaz a pedra. Foi isso que o Senhor fez comigo. Foi quebrando a dureza do meu coração, irmãs. E esse seu filho, que hoje te dá trabalho, esse seu filho, que é tão resistente ao evangelho, pode ser alguém tão fervoroso, um crente tão fiel, que mantém a chama acesa. Eu quero te estimular isso, porque talvez hoje você encontre um cenário tão desesperador, mas eu estou aqui como retrato dessa filha, que foi resistente, que foi dura, que deu trabalho, mas
com o poder do Senhor, a oração, minha mãe ali orando pela minha vida, o Senhor me alcançou. E eu posso te dizer, são 24 anos caminhando com Cristo, mantendo a chama acesa, mantendo a chama acesa, mantendo a chama acesa. E eu creio que isso pode acontecer na vida do seu filho, da sua filha, das minhas filhas, de quem for. Isso pode acontecer, porque se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dos seus filhos. Então, irmãs, essas meninas foram fundamentais para a minha conversão. Eu não sei qual é a idade dessa pessoa que está me ouvindo agora, mas eu quero dizer para você, menina, você não foi colocada nessa escola à toa. Você não foi colocada nessa faculdade à toa. Você não está nesse trabalho à toa. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar meninas como eu, que precisou de uma amiga de Deus, que precisou de alguém para me apresentar Jesus, para me apresentar o Evangelho, para orar por mim, para não desistir de mim, para ficar ali, falando de Jesus no meu ouvido. Dê bom testemunho, porque antes dessas duas amigas, eu também convivi com pessoas que eram crentes e não davam bom testemunho, que viviam uma vida como a minha, de ímpio. E eu nunca despertei para a necessidade de ser crente, convivendo com outros crentes nesses 2 primeiros anos. Sabe por quê? Porque eu olhava a vida deles, era igual a minha. As bobagens que elas faziam, eu estava fazendo também. Então, tipo assim, eu tô bem, tá tudo bem comigo. Entendeu? Eu não preciso de Jesus, porque, olha, eu sou uma pessoa bem legal. E o que elas estão fazendo, eu faço também. Mas no 3º ano, quando eu convivi com crentes que davam um bom testemunho, que amavam a Jesus, que não se corromperam naquele ambiente de uma escola, que eram fiéis ao que aprenderam desde a infância, que seguiram a Jesus com fidelidade. Eu fui impactada, 2 anos convivendo com pessoas crentes que não davam testemunho, não causou nada em mim. Amadas, poucos meses, porque eu me converti em setembro e eu fui fazer amizade com elas mesmo lá para março, abril. Coisa de 5, 6 meses. 5, 6 meses convivendo com 2 meninas de 16 e 17 anos. Fiéis, leais ao Senhor, com bom comportamento. Amando a Cristo de verdade. Adolescentes normais, que tinham as questões de adolescente, mas fiéis a Deus. 6 meses de convivência foi suficiente para arrebatar o meu coração. Você pode ser uma bênção na vida da sua prima, da sua vizinha, da sua amiga, da sua colega de trabalho, da sua colega de classe, da sua colega do estágio. Você pode ser uma bênção na vida da sua cunhada, na vida da sua irmã, na vida da sua mãe. Deixe a luz de Jesus resplandecer em você. Seja fiel. Seja fiel. Porque, amadas, quando eu me converti, ali nos primeiros dias de conversão, a primeira coisa que eu pensei foi: por quê? Por quê? Aquela amiga com quem eu convivia desde o 1º ano, que era crente, que foi criada na igreja, que ouviu tantas coisas que eu contei para ela, bobagens que eu fazia, coisas terríveis que eu estava fazendo comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a educação que eu recebi dos meus pais. Porque ela nunca me falou de Jesus. Porque ela nunca me disse que eu estava perdida. Que se eu morresse, eu ia morrer sem Cristo. Porque ela nunca falou de Jesus para mim. E eu fico pensando, irmãs, se eu tivesse a oportunidade de me converter, logo ali no início do ensino médio, eu tinha 14 anos quando eu fui para o ensino médio. Eu completei 15 em setembro, mas os primeiros
meses ali estudando no ensino médio, eu tinha 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, foi a pior fase da minha vida. Foi o tempo que meu pai foi embora, os meus pais se separaram, a minha família se dissolveu. Eu fiz tanta bobagem em 2 anos, tanta bobagem em 2 anos. E eu tive uma colega crente, mais de uma, que eu andava junto colada. Se eu pudesse ter ouvido antes, talvez eu não tivesse vivido as coisas que eu vivi naqueles 2 primeiros anos do ensino médio. Talvez eu não tivesse feito as bobagens que eu fiz naqueles 2 primeiros anos. Menina, jovem, você tem uma missão. Você é filha de Deus aonde você estiver, onde você plantar a planta dos seus pés, onde você pisar, você tem uma missão de levar Jesus e você pode evitar que coisas terríveis aconteçam com outras pessoas apenas apresentando Jesus. Apenas apresentando Jesus. E talvez você diga, Ana, eu tenho vergonha de falar, então viva! Viva Jesus, viva! Seja diferente, faça diferente. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não ande. Não se sente na roda dos escarnecedores. Não se envolva em barracos, em brigas, em contendas. Seja diferente, você vai estar falando de Cristo com a sua vida. E você pode impedir que um pecador cometa coisas terríveis apenas apresentando Jesus para ele. Não pise nesse mundo como se você fosse pouca coisa. Você é luz num mundo escuro. Você é luz num mundo escuro. Eu sou exemplo de tanta coisa, eu posso colocar aqui para você. Exemplo de uma adolescente que convivia com crente, que não dava testemunho. 2 anos fazendo bobagem. E de repente eu convivo com 2 adolescentes que amavam a Jesus, que queriam agradá-lo. E 6 meses de convivência com essas meninas me conduziu a Cristo. Até hoje, uma, infelizmente, eu perdi o contato, a Daniele, já tentei procurá-la em todos os lugares porque eu queria poder dizer para ela, eu tô bem, eu tô firme, eu tô amando a Jesus, eu tô servindo a Jesus. Eu tenho certeza que você vai ganhar a pedra pela minha vida. E todos os galardões que eu possa vir a receber no futuro vão ser divididos com você. A Carol, eu ainda tenho amizade no Facebook, a gente se vê, se fala. Sempre que eu tenho oportunidade, eu mando mensagem para ela dizendo muito obrigada por ter me apresentado Jesus. Eu sou uma vida que você ganhou para Jesus. Então, amadas, nós precisamos promover mudança na vida das pessoas com o nosso exemplo. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Prega a palavra na sua casa, paga o preço. Paga o preço por vidas. Porque o teu testemunho, a tua firmeza, a tua postura, o teu posicionamento pode salvar uma vida. Sabe? Você não é bombeira, não sei, né? Você talvez não faça parte de nenhuma corporação, de nenhuma instituição, cuja missão seja salvar vidas, não é? Às vezes a gente se sente assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Olha essa pessoa que está fazendo isso em tal lugar do mundo, o que eu estou fazendo? Eu preciso deixar a minha luz acender, porque olha, por meio de Cristo, você se torna uma salva-vidas. Por meio de Cristo,
você se torna uma salva-vidas. Amada, deixa a luz de Jesus brilhar em você. E se afaste de amizades que estão extraindo o pior de você. Pessoas que alimentam maus costumes, maus hábitos. Pessoas que te estimulam a ser quem você era no passado. Que estão sempre resgatando aquela velha natureza. Enquanto você está ali, querendo orar. A pessoa, para que isso? Para que orar? Para que ir para a igreja tantas vezes? Para que... Sabe, pessoas que não andam alinhadas com o propósito de Deus para sua vida. A Bíblia fala de Acabe, que se uniu a Jezabel e se perdeu na vida. Se perdeu na vida, porque era uma mulher que estimulava a carnalidade, extraiu o que havia de pior em Acabe. E assim, há outros relatos bíblicos de pessoas que foram tão prejudicadas, que perderam a sua essência por causa de mais amizades, mais escolhas. Escolha andar com pessoas que vão fazer você crescer, vão fazer você estudar, vão fazer você, buscar mais da presença de Deus. Escolha andar com pessoas que vão extrair o que há de melhor em você, que vão te estimular a ser melhor. Sabe aquela amiga que está cuidando da saúde, que está malhando, que está fazendo dieta e fala para você, amiga, diminui esse doce, diminui esse pão. Pessoas que vão te promover mudança, minha irmã. E às vezes a gente corre de pessoas assim. Ande com quem vai extrair o que há de melhor em você. Pessoas que vão te estimular a crescer, a se desenvolver. Pessoas que são, como diz lá em Provérbios 30, um céu para uma águia. Você quer voar? Elas são um céu. Sabe? Isso, amiga, voa. Isso, amiga, vamos lá, você vai conseguir, você vai emagrecer. Não, amiga, vamos lá, vou fazer caminhada com você. Amiga, caminhou? Fotinho da caminhada. Pessoas que vão te estimular. Amiga, não é tarde para estudar. Vamos lá, vamos se matricular no curso. Não vão perder o estudo bíblico não, que a gente precisa, ter conhecimento da palavra. Que vão te encorajar. Que vão te impulsionar para frente. Não pessoas, amada, que você vai falar assim, ai, que vontade de dar na cara. Ué, dá. Porque tu é crente, mas tu não é boba, não. Tu não tem sangue de barata, não vai lá e dá na cara logo. Amiga, deve ser boba. Gente, em nome de Jesus. Vamos ser sábias com as nossas amizades. Amizades que estimulam mudanças positivas. E que nós sejamos essas amigas, como Noemi foi para Ruth. Como a Carol, como a Daniele foram para mim. E hoje eu tenho, graças a Deus, tantas amigas. Satisfeitas me apresentou tantas mulheres que tem sido assim uma alegria para mim andar com elas. Mulheres que me ensinam a fazer uma mesa bonita para minha família, a cozinhar com capricho. Mulheres que me ensinam a ter paciência, a ter amor com as minhas filhas, a falar com doçura, com leveza. Mulheres que me dão dica. Amiga, aquela roupa é linda, mas não ficou legal em você. Marcou, ressaltou sua barriga. Até uns dias atrás uma amiga falou pra mim de uma foto, disse, amiga, aquela roupa deixou você barriguda. Não bota mais essa roupa não, então tu bota uma blusa que tapa e ficou com o maior barrigão. Graças a Deus, amadas, por essas amigas. Graças a Deus. Eu quero que honrar as minhas amigas do Satisfeitas, sabe? Da equipe. Família, que a gente é tão sofrido quando alguém vai embora, porque a gente tem uma caminhada tão gostosa de amizade. E é tão bom quando a gente conversa e ouve assim, aqui com vocês eu aprendi a orar. Eu aprendi a ter prazer de ler a palavra. Eu aprendi a jejuar.
Eu aprendi a amar Jesus. Ai, Ana, eu amo Jesus, eu não vou largar Jesus por nada. Aqui nessa convivência com vocês, eu aprendi que eu posso ser gente. Que eu posso dizer, eu não tô bem, não tô legal, tô com raiva, tô desanimada, tô frustrada, tô com medo, tô preocupada, eu não tô no meu melhor momento. E aqui você vai ser acolhida, amada. É tão bom quando eu posso ouvir isso. Que as pessoas que vão seguir a jornada delas, o chamado delas, né? Porque eu digo sempre, o Satisfeitas é uma escola. Quem aproveita esse tempo para crescer, cresce mesmo. Ali dentro da equipe, principalmente, porque, amada, se já é bênção, uma live, uma mentoria, imagina essa convivência da gente enquanto equipe. É muito lindo. E então eu sei que as pessoas vão passar para crescer. E daqui a pouco elas vão seguir a sua própria jornada em Deus. Cada um tem o seu sonho, o seu projeto, a sua missão, né? Mas é tão bom quando elas vão dizendo como eu cresci, como eu aprendi, como eu melhorei, como eu mudei. Eu já não sou mais a Ana Paula de 2014. Desde 2015, na convivência com essas mulheres, eu tenho sido uma Ana Paula cada vez melhor. Então, irmãs, essa palavra que eu quero dividir com vocês hoje, que eu quero deixar aqui, seja essa amiga que promova mudanças positivas na vida da sua amiga. Não guarda só para você. Encontrei uma nutricionista ótima. Amigas, vamos fazer uma dieta bem legal? Olha, meninas, eu comecei a malhar. Vamos malhar? Olha, encontrei um programa na internet para fazer uns exercícios. Vamos fazer? Meninas, olha que livro maravilhoso que eu tô lendo. Vamos ler? Não gosto de ler. Eu leio para você. Gravo o áudio. Você gosta de ouvir? Então você vai ouvir. Olha que coisa preciosa. Ser essa amiga que promova mudanças saudáveis. Vamos dar uma estilizada aí, amiga, nesse look? Vamos colocar uma alfaiataria, uma roupinha mais larguinha, que não marque tanto esse corpo bonito que você tem, mas é tão bonito que não é para ficar sendo mostrado aí o tempo todo. Não é tão bom quando você tem amigas que estimulam a se vestir melhor, a comer melhor, a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua vida com Deus, a cuidar do seu casamento, cuidar da sua maternidade. Não é tão bom? Que nós sejamos mulheres assim, amigas assim, que ajudam umas às outras a crescer, a amadurecer na palavra e principalmente ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui insistindo nesse apelo. Seja uma amiga que leve as suas amigas a Jesus. Porque isso sim, fará diferença na vida de qualquer pessoa. Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Você me permite isso? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui, pelo que ouvimos da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, ensina-nos a viver. Ensina-nos, Senhor, a andar, a ter uma vida que glorifica o teu nome. Ensina-nos a sermos amigas que promovam mudanças saudáveis na vida dos nossos amigos, de quem convive conosco. E também dá-nos a sabedoria para perceber os amigos que estão nos empurrando para mudanças saudáveis e os amigos que nos empurram para mudanças ruins. Mudar os nossos valores, mudar as nossas crenças, mudar a nossa postura, mudar a maneira como tratamos os outros. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar de boas amizades que promovam mudanças saudáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, eu quero também aqui convidá-las para estarem conosco no nosso 8º Retiro de Mulheres Satisfeitas, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no sítio Manancial, que fica na Dutra, essa rodovia tão importante que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Então fica bem na Dutra mesmo, na altura da cidade de Piraí.
tá? Então eu sei que tem muita gente que tem várias questões com o Rio de Janeiro, não sabe andar, tem medo. Gente, o sítio não é na capital, não é na cidade do Rio de Janeiro, é no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Piraí, e nem é dentro da cidade, tá? É na rodovia ali mesmo, nessa estrada ali que é a Dutra. Então é um lugar bem tranquilo, lugar seguro, fique tranquila. Se você é de outro estado, de outra cidade, né, fica preocupada, como é que eu vou chegar? Nós damos toda a assistência, gente, toda a assistência. Por isso, nós trabalhamos com um número reduzido de mulheres. A gente não abre assim para a capacidade máxima que o sítio tem de receber. Esse ano são 150 vagas. Então a gente trabalha com uma quantidade de mulheres que a gente vai dar conta. De cuidar, de abençoar, de saber as necessidades, tá? Então tem todo esse cuidado. Já agora para agosto a gente vai começar a montar os grupos dos quartos. Então vocês já vão conhecer quem vai dormir com vocês no mesmo quarto antes, vão conhecer as mães espirituais e nós vamos saber a necessidade de cada retirante. Tem algum problema de saúde, tem alguma intolerância, não pode comer uma determinada coisa. Então tem todo um carinho, todo um cuidado, tá? O tema desse ano é No Secreto, mulheres buscando o coração de Deus. Tá lindo, gente, nosso time de preletoras, né? Na sexta-feira a gente já vai estar aí recebendo uma palavra com a Carlinha Rodrigues, que é da nossa equipe, e a gente vai ter um momento tão lindo no nosso retiro, que é o nosso momento de abrir o coração, de ser ministrada, de aliviar a alma, sabe? Um momento de bate-papo, de acolhimento da alma dessa mulher, certo? Então, no sábado de manhã a gente vai ter a Thalita, que é de Volta Redonda. Ela vai estar ministrando sobre o feminino, né? O ser mulher buscando o secreto. Então, você não precisa ser como um homem. Você pode buscar a Jesus como mulher. Então, essa mulher, nas diversas fases da sua vida, buscando o secreto. A gente também vai ter um momento de intercessão para cair por terra toda opressão religiosa que fez com que a gente acreditasse que o secreto não é para gente. Que o lugar de aprender, que o lugar de estar aos pés de Jesus não é para mulher. Isso é mentira. A Bíblia abre as portas do secreto para a mulher. O véu foi rasgado para homens e mulheres desfrutarem da presença poderosa de Jesus Cristo. Tá? Então, no sábado à noite, a gente vai ter a Simone Santana falando sobre a obediência, esse caminho de obediência que nos conduz ao secreto. A Simone, que já foi da nossa equipe, inclusive era coordenadora do retiro, ela é psicóloga, a Thalita é psicanalista também, né? E a Simone vai estar falando sobre isso. E aí no domingo, irmãs, eu vou estar trazendo uma palavra, um testemunho mesmo do que o secreto fez comigo, tá? O que aconteceu na minha vida com o secreto, né? O que o secreto promoveu na minha vida. E nós vamos ter algo muito especial. Se você puder investir, levar a sua filha, sua menina, que tenha mais de 13 anos, ela pode estar conosco. As meninas nessa faixa etária, elas ficam num quarto só para elas. Elas têm mães espirituais que falam essa linguagem de adolescente. As minhas 2 filhas vão estar lá, filhas de integrantes da equipe, filhas da minha prima, né? Vão estar lá, familiares meus. Porque a gente acredita nisso. A Stephanie é uma pérola, né? Uma preciosa que foi da nossa equipe por tanto tempo e agora está se preparando para a vida missionária, para ministrar os muçulmanos. Então ela saiu da equipe para se dedicar ao seu chamado missionário junto aos muçulmanos. Ela tem um testemunho lindo de vida, de cura, de restauração. Venceu a depressão, né? Venceu a orfandade, vários dilemas que ela viveu na sua vida. E a Stephanie vai ministrar na vida das nossas filhas. Ensinar essa geração a amar o secreto, amar a Jesus, amar a palavra, amar a oração. Amados, nós temos orado e gerado esse retiro com muito temor. E eu creio, se você for com seu coração aberto, você será tocada nesses dias.
Então, nós temos ainda algumas poucas vagas. A última vez que eu tive conhecimento, nós tínhamos 17 vagas. Então, são poucas vagas para essa reta final, que a gente costuma ter muita procura. Se você quer estar conosco, venha. Ai, Ana, e o financeiro? Amados, eu já vi Deus fazer tanta coisa. Tanta coisa. Para mim é um desafio. Pensa, eu com 2 meninas pagando retiro das minhas filhas, sair daqui do Rio Grande do Sul, avião, ônibus, ir para o Rio de Janeiro, é toda uma questão financeira muito desafiadora. Mas Deus tem sido fiel cada parcela. Cada parcela eu tenho conseguido pagar o retiro das minhas filhas. Agora eu vou começar a pagar minha viagem de avião e a delas. E eu creio que Deus vai suprir, eu vou conseguir pagar essas viagens. Eu vou estar lá e vai ser bênção. Invista na sua vida, invista na vida dos seus filhos. Porque o amanhã, amadas, a gente não sabe. Não sabe. E o que estiver ao nosso alcance hoje, a gente tem que fazer. A Ana Paula Valadão diz assim: nós não nos arrependemos pelo que fazemos pelos nossos filhos. Nos arrependemos pelo que deixamos de fazer. Então faça. E também, né, mais um anúncio que eu quero deixar aqui, é que nós temos a agenda aberta para o Ateliê da Satisfação 1, o Ateliê da Satisfação 2, o Diário da Peça Pronta, na Mesa com a Ana, que é um tempo na mesa comigo, onde eu compartilho as minhas experiências nesses quase 10 anos de Satisfeitas. É um projeto comemorativo pelo nosso aniversário de 10 anos, que tem um público restrito de até 30 pessoas, porque é um tempo à mesa de compartilhar, de dividir, de chorar junto, tá? E de se alegrar junto também. Eu digo que é um caminho das pedras. Você não precisa molhar o seu pé, porque eu já molhei o meu. O Na Mesa com a Ana é para te mostrar o caminho com a pedra. Para você pisar na pedra e não molhar seus pés. E para ministrações em igrejas ou eventos, tá? Nós temos agenda aberta para setembro. Dias 8 de setembro, 7 de setembro, domingo à noite, eu tenho disponibilidade de ministrar em alguma igreja. Segunda-feira, dia 8 de setembro, nós temos livre. Dia 9, já temos essa agenda preenchida. Dia 10, quarta-feira, tá livre. E dia 11, quinta-feira, tá livre também. Então, 7 à noite, 8, 10 e 11, tá livre. 12 e 13 eu vou estar numa conferência de mulheres em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E domingo, dia 14, também tá livre, tanto escola dominical quanto culto. Tá bem? Então nós temos a nossa agenda aberta. Se você quiser receber algum dos projetos do Satisfeitas, é só entrar em contato conosco. Eu vou te encaminhar para as meninas da equipe que cuidam de cada um desses setores. E aí tudo dá certo sempre, porque o nosso Deus é fiel. Se você quiser levar esses projetos para sua igreja, nós temos agenda aberta para setembro. E quinta-feira, né, gente? Nós temos a live de oração Mães que Oram com a Neide Cassiano. Eu já estou sonhando, eu já estou orando com o encontro presencial dessas mães que oram, né? Já estou orando, sonhando com isso. Pra gente se abraçar e dizer, você não tá sozinha nessa luta, mãezinha. A gente está com você. A gente está aí com a 4ª turma da Mãe Satisfeita, da Escola da Mãe Satisfeita aí já em funcionamento, graças a Deus. E também, né, amados, nós estamos com o nosso devocional da Mulher Satisfeita nessa semana. Começamos ontem, lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não participa, nós temos aí no destaque, no Instagram, devocional, né, o grupo do devocional, ali tem um link. Você pode entrar no grupo e participar conosco desse devocional, cujo tema desse mês é a Mulher Satisfeita e as suas amizades. Amém? Deus abençoe sua vida com o amor dele que preenche cada lacuna do coração. Com a graça de Jesus que tiram pesos das nossas costas que não são nossos. E com a comunhão do Espírito Santo, que é consolo, presença, companhia, direção, instrução, todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe. A gente se encontra terça-feira que vem para mais uma live, Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Até lá.